questão é que eu tenho para mim que você está mais perto do Paulo Freire do que do materialismo histórico, né? Você trabalha, você se fundamenta bastante no materialismo histórico, pelo tipo pela forma como você desenvolve os seus argumentos e pelos autores que te influenciaram, mas você é todo Paulo Freire. Pelo menos eu senti Paulo Freire. Né? Você usa dialogicidade desde o início ao fim. Você usa esta questão, né? E você mostra como o oprimido tem que sair da condição do oprimido, modificando inclusive o opressor. Você trabalha isso o tempo todo, né? Você trabalha isso o tempo todo. Você também mostra uma outra forma de integração da categoria de oprimido, que é quando você diz, você mostra que nas pedagogias que propugnam a homogeneização está embutido aqui uma categoria de opressão. E você diz que não é desse modo que o oprimido vai deixar de ser oprimido, né? Mas quando ele sai daquela situação e consegue, pelas relações sociais, não sei se você fala nisso, mas eu acho que o sentido é esse, pelo domínio do mundo que o cerca, das relações sociais de produção, você vai por esse caminho e você mostra como ele adquire um lugar na sociedade, como ele assume um lugar na sociedade, né? Então, eu acho que aí você supera essa questão da política de atendimento ao diferente, como se ele realmente fosse alguém diferente, né? Alguém menos, né? Então, eu acho que você promove isso, né? E eu senti você muito mais perto do Paulo Freire do que do materialismo histórico, embora você utilize bastante o materialismo histórico, né? A outra questão é que eu acho que na construção da escrita e, consequentemente, de sua história, você faz uma revisão pessoal e profissional, uma sua, né, revisão pessoal e profissional, e insere de modo especial o agradecimento ao outro. É muito interessante como se faz isso, né? Que marcou a sua trajetória de modo significativo. Então, você vem trabalhando, vem descrevendo, vem refletindo, porque você não faz só uma descrição, você faz uma descrição com muita reflexão, toda inserida de reflexão. E você, no meio da questão, você insere um agradecimento. É uma forma muito peculiar de fazer isso. E uma outra forma muito interessante que você tem é até demonstrar a sua revolta, a sua não aceitação diante de determinados fatos que aconteceram na sua trajetória profissional. Você faz isso de um modo que você mostra a superação disso. E eu aprendi muito com o seu trabalho, gostei muito da leitura, né? E me aproximei muito daquilo que você é. Eu acho que isso é algo que você está oferecendo, né, ao seu leitor. Agora, tem uma questãozinha que eu gostaria de discutir um pouquinho com você. É o conceito de ciência, Paulo. Você diz que a ciência é acúmulo de conhecimento. Isso está na página 60. E daí isso você me deixou assim, pensando o tempo
todo, mais ciência, não seria o caso, como é que você vê ciência? Não seria o caso de acrescentar produção de conhecimento a essa categoria também? Está na página 60. Posso começar? Como? Posso começar? Pode. Muito obrigado, professora Elizabeth Blanco Miguel, Maria Elizabeth Blanco Miguel, nossa colega. Há 20 anos não nos encontrávamos. Primeiro, um agradecimento especial a uma crítica que a senhora efetuou a um trabalho meu em 1992, mais ou menos. E a senhora dissera exatamente assim. Eu não esqueci. Aqui parece muito confuso a sua escrita. Você, puxa, tenho que melhorar. Claro que nós sempre temos que melhorar. Eu não sei, não me lembro. Mas agora a senhora não fez esse comentário. Então, já fico feliz. Fico muito feliz. E eu procurei, inclusive, tirar esse tipo de característica, né, de deixar confusa a escrita. Me lembro que a senhora complementou dizendo assim, a escrita vai e volta. Me lembro que a senhora falou assim, vai e volta. Eu falei, repetição de argumento, né, não pode. Realmente não pode. Né? A gente tem que tecer o fio e prosseguir, né? E dar uma logicidade e fechar o raciocínio para começar outro, mas não reiteradamente voltar. Bom, então eu agradeço por não ter esse tipo de crítica e por ter superado então essa característica 24 anos depois. Sim. Vamos lá. Boa memória, hein? Obrigado. Não sei se você lembra. Então vamos às questões. Vamos começar pela última. Eu me lembro de ter escrito exatamente isso, a ideia de acumulação, e vou aceitar a ideia de sugestão. Em outros momentos eu falo da produção. Né? Talvez nessa frase eu me equivoquei, restringindo a ideia da acumulação. É verdade, uma ideia mecanicista. Né? Nunca há um processo apenas de acumulação. Sempre há a acumulação e a reelaboração. A reelaboração significa o quê? Produção. Por isso nós pedimos para os alunos, nós próprios, ao lermos os autores, nós reescrevemos de acordo com critérios. Vamos lá. Com o método, com a teoria que utilizamos, correto? E utilizar-se de uma teoria, de um método, claro, é um processo de reprodução do conhecimento. Eu até não entrei muito nos detalhes, sabe, professor? A ideia de crítica, né? A produção é também a crítica ao existente. Né? É a crítica ao existente. E isso significa que parte do existente é validado por nós, porque ele também está em transformação permanente, e parte desse existente está em transformação. Então vamos usar uma outra terminologia da filosofia. Então existe um ser, né? Mas é um pouco pedante falar isso aqui numa defesa. Existe um ser em sendo. Eu não quero ser pedante, me desculpe. Em terminologias filosóficas, seria a última. Então, existe a ideia de o conhecimento é dinâmico, né? Tal como nós também somos dinâmicos. Então, sempre a sugestão é assim, produção e não acumulação. A acumulação representa muito mais um modelo arcaico, em que nós seríamos apenas depositários, não teríamos a capacidade de recriar, portanto, quando nós somos sujeitos. E toda a relação que estabelecemos entre, nós somos sujeitos, tá? Então, subjetividade, ok? Toda a relação entre subjetividade e objetividade, ambos se transformam. Então, essa é a tese. Aqui, outras questões que a senhora colocou: acumulação, ok? Ciência, ok? Dificuldades e superação, porque não há essa linearidade, né? A gente almeja trabalhar na universidade, trabalhar no ministério, presidência, mas primeiro que o real não é a expressão linear que nós pensamos, porque existe um outro.
existem questões políticas, administrativas, existem legislações. Então, nós temos que lidar melhor com esse confronto existente fora de nós e explicitar melhor sem nenhum ressentimento. O outro tem direito de expressar tal como nós o fazemos, né? Por isso a vida pode dizer assim: não é muito difícil de viver. Não, mas isso que é bom de viver. Pior seria se estivéssemos sozinhos, né? Não poderíamos sequer trabalhar para interagir com o outro, para ensinar o outro. Você está falando do aprender? Eu não posso deixar de contar essa história que está no comecinho do livro da professora Alicia Fernandes, do livro O Saber em Jogo, que algumas pessoas conhecem. E tem uma história linda, ela retrata a fala de uma criança de 6 anos que aprender a andar de bicicleta. Eu acho que é o símbolo da ideia de aprender que todos os professores deveriam levar em sério. Em espanhol, Natasha, para você. A menina dizia assim: a pergunta foi: como você aprendeu a andar de bicicleta? Eu aprendi com meu pai. Mas o meu pai não é como esses garotões que montam na bike e dizem assim: é assim que se anda. Aí eu pensei no professor, né? Eu num quadro dizendo: é assim. Pois é. A depender da idade, a depender do grupo, da linguagem, pode ser que dê muito certo, mas é um processo de homogeneização. E a menina continua: meu pai fez assim. Ele disse: filha, pode montar na bike, eu estou aqui do seu lado. Olha os aspectos psicológicos em jogo, né? Estabilidade, nós precisamos. Sentimento de segurança, eu vou fazer e vou conseguir. Afinal de contas, quem está falando? Meu pai. E meu pai é um herói para 6 anos. Criança de 6 anos. Se ele falou, é como se fosse Deus falando. Não é isso? Pode andar, eu estou aqui do seu lado. O professor também precisa fazer isso, né? Pode escrever: eu estou aqui do seu lado. Tenho certeza que você vai conseguir, né? E aí, em outros meandros que a gente pode dizer: mas aprender, gente, convenhamos, todas as nossas atividades físicas, sociais, dependem de muitos elementos, né? Que já comentamos na fala anterior. Mas aprender, e aprender está também no exercício do trabalho de ensinar, tá? Causa uma sensação tão agradável quando você está ensinando, o aluno está aprendendo, e aí ambos estão aprendendo, né? Tão agradável, tão humanizador, que é a expressão máxima da humanidade, no meu entender. Bom, não como outros autores já disseram que seria uma relação sexual. Uma relação sexual. Os animais também fazem. Claro que os animais também aprendem, né? Não sei se eles vibrariam, né? Se eles transcenderiam como nós o fazemos. Nós não vamos entrar nessa discussão agora. Mas aprender, de fato, é importante. E eu diria, repito, salve a pedagogia. Somos todos educadores, aprendizes de nós mesmos. Vamos ver. Gente, nenhuma adversidade com as outras ciências, ok? A pedagogia está presente em todas as ciências, em todos os profissionais, em todas as áreas. Deixar isso claro, tá? A senhora comentou um pouquinho sobre o outro. O outro sim está em Paulo Freire, mas particularmente no ano passado, antes de escrever esse memorial, que foi esse ano, aliás, no tempo recorde, meados de março a meados de abril, eu lera alguns textos de Bakhtin Gesartre para escrever um artigo sobre o outro e dialogicidade. Então, essas duas fontes teóricas me fizeram pensar essa ideia. O que eu não sou sozinho. Então, a fala do outro, o agir do outro, o comportamento do outro. Aqui o Marcos Meyer, dizendo, na semana passada a gente comentava sobre isso. Quando um adulto começa a brincar perto da criança, olha só, a criança pequena tende a imitar pelo processo de modelagem. Mas não é só uma imitação mecânica, né? Ela começa a se envolver com o comportamento
e com a emoção que aquele adulto ou criança manifesta. Olha, se a pessoa está feliz, eu costumo dizer na aula que dar aula é como comer um brigadeiro, né? Que todo mundo gosta. Se a pessoa, deixa eu comer também, né? Não quero só para você. Eu acho que aprender é isso, né? Educar é isso. Tornar uma experiência inédita, alegradora de ambos. Agora, se eu for dar aula com condições em que eu não quero estar com o aluno, é melhor que eu peça uma licença por um certo período, né, para que eu venha melhor. Possível que eu esteja precisando mesmo. Porque, gente, não podemos, vou repetir uma parte que eu já falei, mas não completei. Me permita. Não podemos também culpabilizar o professor e achar que as suas atitudes resultam apenas dele. Gente, vamos pensar responsavelmente, né? Nós somos adultos aqui. Nosso comportamento profissional depende de relações com colegas, na sociedade. O Álvaro Vieira Pinto, que a senhora conhece super bem, ele tem uma frase que diz assim, bem bacana naquele livro 7 lições sobre educação de adultos. Ele diz assim, inspirado em Marx, né? A sociedade educa seus membros, eu diria, seus sujeitos, no exato limite de suas necessidades e possibilidades. Então, o comportamento do professor não nasce com ele. E aí eu fiquei pensando assim, né? Eu sempre penso, nós eliminamos as hierarquias, problema. Nós eliminamos a disciplina, nós eliminamos a ideia de ter altas expectativas sobre os alunos. Não pode. Nós, adultos, temos que ter altas expectativas, tal como a mãe tem quando está educando o seu bebê, como nasce. É o processo de idealização. Gente, nós não somos nada se não formos desejados pelo outro para sermos melhores, para ser melhores do que somos. E o professor tem que querer algo melhor para o estudante, para que ele também queira. Porque o seu querer, primeiro nasce fora, depois nasce com o aluno. Então, se o professor não idealiza, assim, né? Usando terminologia platônica, o que o aluno será, como o aluno poderá querer se o processo vem de fora? Então, ele reproduzirá esse desfrute do presente, tal como se prega nos discursos comuns da sociedade atual? Eu não sou contrário. Não sou contrário que possamos viver adequadamente o presente. Claro que não. Imagine, não seria estúpido dizer isso. Mas existe um processo de criação do futuro. Aliás, nós criamos o futuro, inclusive, quando reelaboramos o passado. Quando eu revivo com vocês as minhas memórias, eu estou criando o futuro em mim. Eu estou renascendo como sujeito. Quando o professor, nas suas aulas de História e Geografia portuguesa, reelabora com os alunos parte do que eles são, ele também está reelaborando o passado e está criando o futuro deles. Aliás, essa mediação é muito importante. Vamos lembrar, Meyer, o sétimo objetivo lá, né, da mediação. Então, nós precisamos plantar um novo ser em cada ser em si, como eu coloquei na defesa. E isso depende do pai, da mãe, do professor, para que nós não nos saciemos com o que temos, ou, nos falta tudo, então eu vou agir nessa perspectiva de que nos falta tudo, não vou trabalhar, não vou estudar. Aqui não. Falando de mim, né, que é o tema principal, né? Eu faço algumas críticas à educação tradicional, mas em relação à minha história e dos meus colegas, eu resgato. Dizer assim, olha, nós éramos cuidados, coloquei no memorial, nós éramos cuidados, sem talvez um espaço assim mais intencionalizado, né, no planejamento, para pedir a logicidade. Então havia um certo silenciamento, mas havia a produção
de uma ideia que nós seríamos melhores, que nós conquistaríamos uma condição melhor, e isso nos moveu para adiante. Então, não sou contrário, não. Não estou falando a favor do controle, tá? Dos estudiosos aqui de Foucault, por exemplo. Mas o próprio Foucault, nos escritos finais da sua vida, depois de contestar a sociedade do controle, é bem bacana quem conhece essa parte do Foucault. Ele diz assim, olha, nós temos de cuidar de si. Porque não basta contestar o que nos controla, né? Se nós não cuidarmos de nós próprios. Porque nós seremos melhores para nos relacionarmos com as outras pessoas. E outra crítica que eu descobri quando eu fiz essa leitura de Sartre. Essa ideia que o inferno é o outro, gente, nós não podemos aceitar isso. Mas o outro não limita a tua liberdade, como dizia, né? Não, porque eu não sou animal. Meu conceito de liberdade já é relacional. Não é uma liberdade absoluta. Portanto, me desculpe, o outro não pode ser o inferno. Ao contrário, o outro me move, me educa. Então salve o outro. Salve a autoridade. Aqui. Obrigado. Obrigada.